Vamos, Brasil! WhatsApp liberado, 964-450532. Vamos lá, hora de esclarecer dúvidas, hein? Estou recebendo a doutora Alessandra Oldani, cirurgiã dentista, mas nós vamos falar de um assunto muito importante, células-tronco, viu, gente? Vou falar um pouquinho para você entender a pauta e, claro, esclarecer dúvidas, hein? Ó, células-tronco são uma das primeiras células a serem formadas no nosso organismo, tá? E pode se transformar em qualquer outro tipo de célula. Tem o poder de autorrenovação, ou seja, multiplicam, podem ser encontradas no cordão umbilical, que a gente sempre fala, né, guardar o cordão umbilical, guardar a célula-tronco para no futuro, Deus lhe guarde, se precisa ter um problema de saúde, essas células-tronco mesmo, você consegue salvar muitas vezes a pessoa, né, o seu filho, no caso. O tecido adiposo, da bola de chá também, e dentro do dente de siso, gente, os dentes de leite. Olha isso, dente de leite, não sabia. São usados também porque existem para precauções futuras, né? Doutora, bem-vinda. É cirurgiã dentista, tá? Mais de 25 anos, experiência em todas as áreas da odontologia. Concursos internacionais. Vamos falar dessa maravilha que são as células-tronco. Boa tarde, obrigada, tudo bom? Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Boa Queria tarde que você explicasse a essa maravilha, essa novidade. Eu guardei da minha filha do umbigo, cordão umbilical. Sim, as células-tronco está muito em estudos agora da região que a gente tem na dentição, né? Nos dentes de leite. Os dentes de leite, eles são os primeiros, né, dentes que a gente recebe. E isso está muito em alta porque a célula-tronco, como você disse, vai salvar uma vida. Então, o que acontece? As células-tronco são células, as nossas primeiras células. São aquelas células que multiplicam, que geram os nossos órgãos, os nossos tecidos. Então, ela forma o nosso corpo. Imagina no futuro você usar essa célula para regeneração de alguma doença, de alguma coisa que você precise, uma melhora na saúde. Alzheimer é usado. Ela é usada para melhorar diabetes, condromalácias, que são pessoas que têm problemas na articulação. E a células-tronco está sendo usada para todos esses tipos de doenças. Maravilha. Como que é feita nos dentes? Como que é hoje? Eu sei o cordão umbilical. Isso. Tem empresas hoje que você vai, quando nasce o neném, você já contrata, eles já retiram, já levam, você paga anualmente para ter. Isso, são centros de criogenia. Então, antes usava mais o cordão umbilical, já tirava aquelas células, né, guardava, são guardadas em tonéis, em tubos de nitrogênio líquido, abaixo de mais ou menos 190 graus. Isso fica para a vida, uma eternidade, vai pagando uma mensalidade mensal. E se Deus o livre você precisar, você tem aquilo disponível para a doença do seu filho. Então, o cordão umbilical, quando nasce, aí tem mãe que não fez, não teve essa oportunidade, hoje ela tem essa oportunidade de fazer com dente de leite também. Então, dentro do dente de leite tem um tecido que chama polpa. Então, a gente tem o dente de leite, aquele nervinho que fica dentro do dente. Essa célula-tronco também é retirada, tem que ter um profissional, leva ao consultório. Eu sou uma dentista credenciada, né, da criogenia, você leva a criança, tira essa célula-tronco, armazena nessas criogenias, guarda, em torno de 6 a 12 anos a gente pode tirar, né, essa célula de dentro do dente. Nossa, tudo isso? Antes de perder, porque depois que o dente ficou maduro, até os 12 anos vai ter essa troca da dentição, porque a dentição de leite ela vai até os 12 anos, depois vem a dentição permanente, aí não tem mais como você aproveitar as células-tronco. Aí depois ainda tem a chance do dente do siso. Sério? O dente do siso nasce a partir dos 16 anos. Eu tenho os meus 4. Uma moça juizada. Tá com juízo, não tirou? Com juízo. Sou juizada. Mas quase as pessoas, é um dente que incomoda, né? A maioria das pessoas dá problema, né? Extraem, porque é torto. Tira. Exatamente. É mais uma chance, né, que nós temos. E a criogenia, ela já é antiga, né? Não sei quantos anos tem seus filhos que você guardou. A que eu guardei tem 13. A de 27 não tinha. Né? Eu guardei também dos meus, a minha também tem 13. Então, assim, é fantástico. E tem estudos que, mesmo que você não guarde o dente, que tem as mães que dizem assim, quando que eu vou poder tirar o dente de leite do meu filho? Eu levo no dentista? Eu tiro em casa? Como é que é a melhor opção, né? Amarra, tem pessoas que falam, amarra o dentinho, vai na porta, dá para a fada. Hoje você pode guardar o seu dentinho de leite, né? Essa célula-tronco, se ela não for tirada num consultório certinho, porque ela não ter contaminação, ela pode ser doado esse dente. Tem alguns centros que eles pegam e fazem um estudo. Não vai ser usado, né, para injetar numa pessoa, mas ele pode ser usado para estudos.
né? Tem o projeto A Fada do Dente. Então, você tira o dentinho de leite em casa, entra no site e encaminha esse dentinho para ele ser usado para estudos também. Mas para ficar célula-tronco, ele tem que ser tirado no consultório? No consultório, porque ele tem todo um armazenamento, ele é extraído na idade certa, então tem que ver se aquela polpa é madura ou não, se ela serve. Às vezes você vai levar o dentinho e fala, não dá mais, tem o próximo, então tem o dente certo, a idade certinha. Ah, então não é todos os dentinhos? Não são todos, porque a polpa ela tem que ter um pouquinho de espessura. Então, a gente tira dos molares, né, que são os dentes maiores, os dentes mais do fundo. Então, a polpa é maior. Então, esse dente ele troca em torno de 9 a 12 anos. Os incisivos, que são esses dentinhos que troca de 5 a 6 anos os primeiros, a polpa é muito pequenininha. Então, ela já não serve tanto, né? Então, depois dos 9 é ideal para guardar essa... E quanto tempo já está esse estudo dos dentes? Agora, há 2 décadas que começou essa parte da... Fala pouco, né? Dos dentes, né? Fala pouco. Fala mais do cordão umbilical. Mais do cordão umbilical. Então, assim, essas células-tronco, ela tem em vários lugares, como você disse no início. Nas nossas gorduras, né, que são as células adiposas. A gente tem aqui, falando na parte odontológica, tem uma estrutura que chama bola de Bichat, Bola né? de Bichat. Todo mundo estava fazendo bichectomia, né? Conhece como bola de Bichat, né? O nome popular. Muita gente tirou. E lá tem células-tronco. Ela é muito útil também. Você vê que interessante. Uma coisa que eles criaram na estética, ficaram aí todo mundo tirando, fazendo bichectomia. Aí depois começaram a questionar, gente, não é bom tirar, porque na velhice essa gordura vocês vão precisar, né? As pessoas ficam emagrecendo muito, vai precisar, não tem como repor depois. Pode perder uma estrutura, né? Mas também tem a indicação certa. Tem pessoas que... Não, mas estava na moda, estava no modismo, moda. né? Isso. Quando que precisa mesmo, né? Totalmente... Não é necessário. Totalmente aprovado, né? Mas assim, e agora você vem dizer que também tem, né, lá a célula-tronco também. Também tem. Olha que isso, maravilha. Isso é muito interessante. Os estudos estão avançando cada vez mais, Cada vez mais. E assim, já está sendo usado, assim, só como curiosidade, é usado no esporte, hoje em dia, células-tronco. Então, se você tem um problema de articulação no joelho, algum outro lugar, né, que ela também é a célula que ela vai renovar tudo. Área muscular, então se você tem um problema cardíaco, ela vai ajudar. Se você tem um problema de Alzheimer, ela vai nas células cerebrais. Se você tiver um problema de cartilagem, vai ser colocada uma cartilagem nova. Os jogadores, por exemplo, tem alguns estudos que eu vi aquele boxeador, o Mike Tyson, boxeador, né? Ele fez um tratamento com células-tronco. E o Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol também. Então, eles pegam uma membrana, que é um estudo que já é antigo, e injeta essas células-tronco junto, coloca nas articulações e essa regeneração é rápida, é muito mais acelerada. Então, eles usam muito nessa parte de crianças, os recém-nascidos neonatais, né? Eles nascem, às vezes, com problema de respiração, com problema cardíaco, já usa a própria célula-tronco para que essa criança tenha uma regeneração de células. Ela vai se multiplicando e vai fazendo células novas. A sua célula só serve para você? Só serve para você. Por exemplo, irmão, ninguém é compatível? Ela tem uma compatibilidade, sim. Tem uma compatibilidade que você pode até fazer uma doação. Sim, pode ser usado. É que, assim, isso é um custo que hoje está um pouquinho, né? Você fez há 13 anos atrás, eu acho que o custo era muito mais alto. Muito alto. Então, você tem que pagar uma mensalidade. Então, não é uma coisa tão popular. Mas isso está crescendo demais, porque na parte odontológica, se você faz a extração de um dente, vai fazer um implante, então às vezes não tem osso, então aquela espessura óssea que a gente tem aqui para colocar o implante está baixa. Hoje já criam, né? Já fazem o osso, né? Já fazem o osso. Fazem o osso, gente, olha, impressionante, né? Hoje faz o osso já. O osso é feito, é o produto com o seu sangue, né? Isso, aí agora usa a parte do sangue, usa a célula-tronco, né, na parte sanguínea, e ele já ajuda a fazer essa formação óssea mais rápida. Impressionante, né? É impressionante como as células-tronco, elas vieram assim para revolucionar nessa parte de toda a parte muscular, toda a parte adiposa, toda a parte tecidual, né? A parte tecidual e sanguínea também. Se a gente tem 2 filhos, né? Tem os exames que dá para comprovar se um pode ser doador para o outro? Sim, tem um exame genético, né? Hoje nós temos vários exames que também estão em alta de painel genético, que você consegue descobrir várias doenças
antecipadamente, né, pelo esse painel genético, dá para descobrir até se tem câncer. Então, se você tem probabilidade de ter, né, na verdade, algumas porcentagens, então tem como saber sim. Mas o ideal é que cada um guarde do seu filho. É porque antigamente não tinha, né? Por isso não falando. tinha, tudo é muito novo. Tudo é um estudo que eles vão... O ser humano está muito evoluído, né? Vou te dar um exemplo. Hoje em dia, pelo sangue, o exame de sangue, você descobre o sexo do seu filho, né? Não precisa mais esperar, fazer ultrassom, 4, 5 meses. Você já descobre se é menino ou menina. Mas como que descobre pelo sangue? Existe um exame que era feito para síndrome de Down, para ver aquele cromossomo a mais. Então, um exemplo, uma mulher, ela é XX, o homem é XY, né? Só para entender. E se faz o exame dos cromossomos, você vai ver quais são os X e os Y. Então, se você faz um exame de cromossomos, por exemplo, no meu feto, só tem X, ela é mulher. Se tiver um Y, porque eu sou XX, sou mulher, é feminino. Se tiver um Y ali no meio, então o feto é homem. Então eles usam esse recurso, que era cromossomos, que não tinha nada a ver com sexo, e dá para descobrir agora no exame de sangue. Você vê que fantástico. Né? Que maravilha, né? Que maravilha. É fantástico, né? Tem perguntas para você. Vamos lá, João Borges. Boa tarde, Nani, amo seu programa, obrigada, viu? Meu nome é Flávia Sabino, eu sou de Poá. Gostaria de saber da doutora Alessandra qual idade nasce e perde os dentes de leite e quantos são? Sim, os dentes de leite são 20 dentes, 10 na arcada superior, 10 na arcada inferior. Eles nascem em torno de 5, 6 anos e eles vão amadurecendo até mais ou menos 12 anos. Aí caem os dentes de leite, nascem os dentes permanentes. Então, imagina que aqui tem o dentinho de leite, o permanente ele já está o germe lá dentro, ninguém vê, só no raio-x. E ele vai nascendo, ele vai reabsorvendo a raiz do de leite, vai empurrando, né? Esse dente cai e nasce o permanente. E isso é um crescimento sucessivo. Por isso, não pode tirar o dente de leite antes do tempo. Não, né? Ele ajuda a formação do dente permanente. Por isso que tem crianças, às vezes, que caem, né? Que acontece um acidente, que perde o dentinho, fica tempão para nascer o segundo dentinho, né? Fica, perde espaço, depois ele pode ter um problema ortodôntico no futuro, ter que usar um aparelhinho, porque cada um tem o seu espaço. Deus fez tudo perfeito, a gente não pode bagunçar. Tem o tempo certo, né? Tempo certo. Tem mais perguntas, vamos lá? Boa tarde, meninas. Boa tarde, né? Meninas somos nós, tá? Boa tarde, meu nome é Flávia, sou de Campinas. Nani, sou sua fã. Obrigada, amada. Amo seu programa, ficamos felizes. Tem uma pergunta. Por que preciso esperar meia hora após a refeição para escovar os dentes? Importante. Uma pergunta muito importante. Toda vez que a gente está se alimentando, então nós temos os ácidos gástricos, né? Toda a digestão. Eu sempre costumo dizer que a saúde começa pela boca. Então, a gente está se alimentando, está fazendo toda aquela mastigação. Então, vai ter um tempo para aquele suco gástrico começar a trabalhar e distribuir todos os nutrientes para onde tenha que ir ali. Então, se você já escova o dente, você vai ter, assim, aquela sensação de que você vai ter um sabor a mais, uma salivação a mais. Então, interrompe um pouquinho esse processo natural. E o que a gente aconselha, os doces, você já se alimenta, já come o doce na sequência e já escova o dente. Tem muitas pessoas que se alimentam, escova o dente, depois come o doce, não escova mais. Vou comer um chocolatinho, vou tomar um cafezinho. Já escovei os dentes. Já escovei os dentes. Aí aquilo vai fermentar, vai acabar ficando ali e pode causar cárie. Então espera uma meia horinha e já pode começar a escovar os dentes. Come primeiro seu chocolatinho, seu docinho, se você quer a sua sobremesa, e depois escova os dentes, né? Isso mesmo. Dá o tempinho que precisa, né? Vamos lá, qual a importância do dente de leite? Total, porque é o primeiro dente onde tem as células tronco, né? Como você disse pra gente. Onde são encontradas as células tronco? Dentro nessa polpa, dentro do nervo. Mas é mais os dentinhos mais gordinhos, né? Só os da frente, que geralmente é mais difícil. Mais difícil. Os dentes de leite são bem leva no dentista para tirar, né? Leva todos para ver, né? Exatamente. O dente de leite ele é muito importante na formação, né, do ser humano. No desenvolvimento da mandíbula, né, que é onde a gente vai, a amamentação. Por que a amamentação é ótima? A mamãe tem que amamentar, não só para nutrir o seu bebê, para que ele tenha essa sucção, então ele vai desenvolver a mandíbula, que é esse crescimento desse osso. Então, na sucção, ele vai desenvolver esse crescimento. Quando nascem os dentinhos, a mesma coisa, vai ajudar na formação muscular, toda a parte muscular, né, e tecidual da face.
Então, o dente de leite, ele é o primeiro que vai constituindo essa formação no crescimento muscular. Por exemplo, as crianças perdem o dente cedo. Ai, cariou o dente do meu filho, a gente chama de cárie rampante. Tem crianças que não têm dentes, é tudo rasteiro, né? Então, ele perde essa dimensão vertical, que é essa altura que o dente proporciona para nós, para articulação, enfim, para tudo. Então, ele não tem uma mastigação boa, ele não tem altura, então ele desenvolve a mandíbula ou a maxila errado, igual a criança que chupa dedo, que chupa a chupeta muito mais que o tempo, então entorta os dentes. Então o dente de leite, ele tem uma história muito grande no desenvolvimento facial do ser humano. E aí, esse negócio de chupar chupeta, hein? Tem um tempo certo? E tem mães que depois sofrem para tirar, né? Exatamente. A chupeta, ela é um santo calmante. Como se fosse um xodozinho, né? É um calmante, né? E tem criança que começa a chorar, as mães atacam uma chupeta, ele que ajuda. O famoso fica quietinho aí, quietinho. Né? Então, a chupeta, ela também tem uma idade certa. Desde que a criança não tenha uma genética, porque tudo é genética. Se você tem o pai que tem o dente grande e a mãe que tem a boca pequenininha, a hora que faz aquela junção, não vai caber o dente, porque teve a arcada pequena e o dente grande, ou vice-versa. Tem criança que nasceu com o dentinho pequeno e a arcada do pai herdou uma arcada grande, então sobra espaço. Então isso é genético, isso é implacável, não vai mudar. E aí você coloca ainda uma chupeta junto, um dedo, sucção do polegar, então ele vai ter uma dentição errada, uma mordida cruzada, um problema ortodôntico. Se ele não tem essa genética e ele usa a chupeta, abre um pouquinho a mordida, com 6 anos, a gente deixa até uns 6 anos, tira esse hábito, fica tudo bonitinho. Se ele não tiver problema, até 6. Se ele não tiver problema genético de nada, vai voltar a dentição muito boa. Nossa, você deu até bastante tempo. Então, eu sou boazinha. Eu sou legal. Eu acho que assim... 6 anos já é muito para ficar com a chupeta, né? Eu acho que tem crianças que têm alguns problemas que precisa dessa chupeta. Isso já é uma parte, já entra na parte psicológica. O que estraga mais o dente? A chupeta é mais ortodôntica e o dedo? O dedo é pior. O dedo não pode. A sucção do dedo, do polegar, na hora que você faz esse movimento, você empurra, né? O céu da boca, que é o palato que a gente fala, ele está desenvolvendo. Na hora que você coloca o dedo, ele vai formar uma canaleta, vamos dizer assim. Então, ele já vai dar uma deformidade óssea. Porque é como se fosse um aparelho o dia inteiro na boca, modelando, modelando, modelando. A chupeta, ela só mexe nos dentes. Então, o dedo, a sucção do dedo, não pode. E até porque hoje as chupetas são ortodônticas, né? Ortodônticas. Ela já vem com aquela curvatura certinho. Não que é ideal, não sou a favor. Não é ideal, mas pelo menos eles trabalham melhor do que deixar o dedo, né? Sim, exatamente. Mas aí dá para deixar um tempinho. Tem crianças que têm esse hábito e eu conheço muito paciente meu, criança, que vai agora com 5, 6 anos para colocar o aparelho, começar a fazer essa parte. A gente fala, vamos trocar o aparelho pela chupeta. Muitos usam chupeta ainda. E tem os pais que falam para mim assim, e sucção do polegar, meu bebê? Eu falo, corta desde o começo, que senão vai criar um problema. E aí, mas eu sou adulta e eu ainda chupo o dedo. Tem adulto que chupa o dedo, é muito emocional também. Então tem que, desde cedo, tratar a mãe, da base. Primeiro, né? Tem que tratar a mãe. Tem que tratar a mãe. Se a mãe está chupando o dedo, tem que tratar a mãe primeiro, né? A mãe tem que falar, olha, eu fiz. E tem muitas mães que dizem assim, eu tenho esse hábito, não tenho mais como tirar esse hábito, mas não quero que o meu filho tenha. Então também elas procuram a parte ortodôntica. Tem dicas? Como consegue fazer? Então... É complicado o dedo, né, gente? Tem criança que já vem o feto, ele já vem sugando lá da barriga. Tem uns que eles já vêm sugando. Já viu o ultrassom? Já. Que graça. Eles vêm sugando. Tem vários métodos, né? Então, aí já não é a parte do dentista, mas assim, o que a gente costuma ver... que você escuta muito. Tem pijamas que as crianças com aqueles bodezinhos já prende a mãozinha. Sabe, dorme, não fica amarrada, mas eles têm dificuldade para tirar. Tem uns chocalhos, não tem uns negocinhos de criança que é um mordedor e ele tem um círculozinho que a gente não sabe nem para que serve? Aquilo é para colocar dentro, com os pediatras que ensinam, coloca no bracinho. Então ele entende que ele tem braço, ele entende que tem movimento, então ele distrai e não fica chupando o dedo, ele usa para outras funções. Então tem que chamar a atenção para outras coisas, Outras coisas. Interessante. E tem algumas partes também que é o que você falou, é o psicológico. A mãe tem que estar sempre em cima. Certo. Tem perguntas, João Borges? Vamos lá. Oi, Nani, boa tarde a todos. Meu filho está com cárie no dente. E justo ele, que ainda é o dente de leite. Pode tirar ou não? Me chamo Bárbara Monteiro, sou do Jardim de Saúde. Beijos a todos.
Ah, então, bem bacana essa pergunta. Quando a criancinha está com a cárie, depende da idade, dá para tratar. Não é para tirar o dente de leite, tem que tratar. Então, o que acontece? Na parte ortodôntica, que é a parte do aparelho, se ele precisar de um espaço, alguma coisa, aí o dentista vai dizer assim, olha, pode tirar esse dente que eu já vou fechar o espaço. Então, vai ter que ter uma comunicação entre o dentista pediátrico e o dentista ortodôntico. Se não vai tirar, não tem espaço, aquele dente tem que ser tratado. Tem até canal para fazer nos dentes de leite, para manter. Canal. O ideal é que o dente fique ali na idade certa. Os molares até 9 a 12 anos, os incisivos aqui até 6 anos, né? Normalmente a cárie dá-nos do fundo. Então, o que a gente tem que evitar? A mamadeira noturna, porque tem o leite, às vezes adoçam com achocolatado, então aquilo vai causar cárie. Então, temos que cuidar. E a escovação? A escovação começa desde nenê. Desde a base. Então, desde bebezinho, desde a base. Dá para ter os dentes pro resto da vida sem cárie, sem nada, se tiver um cuidado desde criança. Então, é bebezinho, tem as escovinhas, que é dedal, né? Dedal. Que você coloca, escova a gengiva, vai criando hábito. Você escova o dente do filho, mas dá a escovinha na mão dele para ele ir treinando, criando uma habilidadezinha. Não tendo cárie, não vai ter problema nenhum nesses quando dentes. É bebezinho, pode enrolar a fraldinha, né? No dedo, umedecer e passar também para tirar. Isso, a fraldinha, aquelas gazezinhas, né, da farmácia. O que não pode é deixar fazer a cárie, porque é difícil tratar. Imagina uma cárie de uma criança de 2 anos. Ele vai ficar com esse dente até 9, 10 anos no mínimo. E se teve a cárie, dá para depois guardar, para armazenar para a célula-tronco? O dente foi tratado? Depende. Se essa cárie foi uma cárie inicial, uma mancha que você tratou, pôs uma resina, não tem problema. Se ela perfurou, né? É bem superficial. Externo, né? Exatamente. Olha, uma boa pergunta essa. Agora, se perfurou o dente, já contaminou a polpa. Aí ela já não serve mais. Tá certo, maravilhosa. E onde nós encontramos você nas redes sociais? Sim, meu Instagram é @doutora.aleudani. E podem me procurar, qualquer dúvida, estou à disposição para responder. É esse Insta? É esse aí. Vamos seguindo, gente. Vamos seguir, pessoal. Onde fica a clínica? Eu estou no Tatuapé, na Rua Antônio de Barros. Qual o nome da clínica? Na Zona Leste. É consultório odontológico, não tem um nome. Obrigada, viu, maravilhosa? Eu que agradeço Parabéns a oportunidade. Pelo trabalho, viu? Obrigada. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só. Não saiam daí que a gente volta com muito mais para você aqui no Tarde Top.